No subsolo, Yaian e Okamaitachi cravam, ainda longe dos classe S lendários, mas prontos para encher o saco de monstros, e partem para o golpe final no demônio do cabelo. Corta para o caos, Puri Prisoner resiste a uma bateria de torturas, choque, veneno frio e parasitas. Surge o absorvedor mamute vácuo, que devora comparsas e cospe todas as habilidades de uma vez. Puri rasga o ar com um novo estilo, vibração angelical, e com o avanço de asa do anjo negro, desmonta o mamute em um único impacto. Então chegamos aos ex-detentos transformados em monstros, rancor, ameaças e golpes inúteis contra o herói. Quem dá o bote é o executivo Nian, que fere Puri e some por fendas de 3mm. Puri evolui de novo, armadura de cerdas do anjo, e nada pelo concreto para persegui-lo. Mas ao abrir caminho, acaba matando sem querer seus velhos namorados. Em prantos, jura transformar aquela técnica no legado deles e promete alcançar Nian. No outro ponto, Superliga Luz Negra encara Deus Inseto, discursa, infla o brilho negro e prova, um soco basta para pulverizar o invencível. Ao longe, o chão treme, sinal de executivo. Superliga sorri, os músculos não podem esfriar. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago pra vocês a parte 9 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pulo direto pro 9 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em seja membro aqui embaixo e garanta sua vaga. É o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Vemos vários monstros esquartejados e manchas de sangue para todo lado. Quem fez isso foi o herói classe S e homem zumbi. Ele dizia: será quantos eu matei? Sei que o time foi escolhido de propósito para separar as forças inimigas, mas naquele momento vários monstros aparecem e homem zumbi atira em todos eles. Mas de repente ele é pego de surpresa e tem seus braços perfurados por tentáculos de outro monstro que quebra a parede facilmente. O herói mesmo assim consegue atirar e mata o inimigo. Ele se perguntava: será que Imperador Criança me deu todo esse trabalho de propósito? A minha especialidade é infiltração, espionagem e investigação de áreas infestadas de monstros, mas lutar não é o meu forte. Os monstros apareciam cada vez mais naquele lugar, mas Homem Zumbi derrota um por um com sua pistola e seu machado. Coberto pelo sangue de vários monstros, o herói classe S segue em frente. Ele se machuca, mas também se regenera ao mesmo tempo, devido suas habilidades especiais. E de repente uma horda de monstros se põe à sua frente e eles perguntavam: você é mesmo um humano? Vitalidade surreal, parece mesmo um zumbi. Gostei, alguém como você talvez seja capaz de matar aquela coisa, então por favor, venha. Os monstros abrem caminho para o herói classe S e ele passa por eles e chega até uma porta misteriosa. Os monstros diziam: seu adversário aguarda do outro lado desta porta. Nós não vamos te atacar, fique à vontade para vencer. Homem Zumbi respira e empurra aquela porta. O demônio que está do outro lado deve ser dureza mesmo, e naquele local escuro ele vê um monstro de cabeça para baixo no teto e dizia: eu esperei demais, herói. O inimigo vampiro naquele momento se põe à frente do herói zumbi. Esse vilão é um monstro original, vindo de uma geração de vampiros. Puro Sangue já nasceu como um monstro. Ao redor dos dois, os demais monstros gritavam: hora de matar, vamos, dê o seu melhor, herói. Por favor, não morra tão rápido, nos divirta que a gente limpa tudo depois. Eles fecham a porta para não terem nenhuma interferência e Homem Zumbi pergunta: parece que eles querem mesmo você morto. Será que brigaram? Vocês são todos iguais. Tentem pelo menos serem amigos. E o vampiro responde: eles estão tentando me irritar porque têm inveja. Um erro comum de quem não possui talento. Acham que podem diminuir a diferença de força entre nós com truques baratos. Um herói classe S com uma extraordinária força de combate e um vampiro cruel que devora até mesmo outros monstros. Ignore o zumbido das moscas, depois eu me livro delas. Que tipo de herói classe S é você? Não estou familiarizado com coisas do mundo humano. Me diga seu nome. O herói classe S responde: ah é? Eu me esqueci de me apresentar. Eu sou alguém assim. Sem falar muitas palavras, Zombie-Man atira contra o vilão. Porém o vampiro é muito veloz e aparece atrás do herói, conseguindo assim morder o pescoço do homem zumbi. O gosto era horrível e o monstro dizia: o sangue dele, eu nunca provei algo tão nojento, é quase impossível de engolir.
O herói cai no chão, porém rapidamente se levanta novamente, mesmo com sangue jorrando de seu pescoço. Os monstros ficam surpresos. Ele está levantando, parece que ainda não secou. O vampiro, observando aquilo, dizia: então está usando o que lhe resta de forças para poder levantar. Mas que pena, não será recompensado com justiça, inabalável me enfrentando. Pela última vez, eu vou dizer, na Associação de Monstros, eu sou o único monstro que é descendente de uma linhagem de vampiros. Um sangue com poderes extraordinários que corre em minhas veias. E na nossa batalha, você já conseguiu sentir a diferença entre eu e esses monstros? O homem zumbi de repente saca 2 pistolas e diz: vai pro inferno. Ele faz um disparo extremamente poderoso contra o vilão. Puriblood se assusta com tamanho poder, mas mesmo sendo arrastado para trás, ele consegue conter aquele disparo. E dizia: suas balas são fáceis de pegar, fique então com elas. Naquele instante, o vampiro joga as balas de volta e acerta tanto o peito quanto a cabeça do herói zumbi, que cai no chão. O monstro comemorava. É isso que chamam de vitória completa. Hora dos aplausos. Sem reação, mas que falta de educação, senhores. De repente, o homem zumbi se levanta. O monstro dizia: ele ainda está de pé? Que estranho. As balas que eu devolvi deveriam ter destruído seus órgãos internos e também o cérebro. Além disso, minhas presas cortaram sua carótida. Como pode ter parado o sangramento? Espere, eu ouvi boatos sobre um herói imortal. Entendi, você é um monstro falso. Ou eu deveria dizer, um humano falso. O homem zumbi, enquanto se regenerava, fica nervoso e fala para o vilão calar a sua boca. E o herói, nesse momento, saca suas 2 espadas e parte para o ataque. Porém, o vampiro consegue desviar facilmente, dizendo que além da regeneração, o herói não tinha mais nada. O vilão tenta cortar o herói, que se defende rapidamente e faz um contra-ataque, mas o monstro apenas desaparece perante os seus olhos. Puriblood aparece atrás de Zombieman e o ataca com um chute certeiro em seu rosto. O pescoço do herói se quebra, mas mesmo assim, ele consegue realizar mais um disparo com a sua arma e dessa vez acerta o peito do monstro vampiro. Puriblood agarra um dos monstros ao redor e o rasga no meio, se banhando no sangue e o bebendo. Assim ele consegue se regenerar rapidamente. Você achou que era o único que conseguia se regenerar, herói? Uma espécie inferior como você, que só depende de suas bugigangas, não deveria ficar se achando. O vampiro rapidamente começa a se transformar em uma horda de morcegos negros, enquanto diz: deve ter um limite para sua regeneração, e eu irei reduzi-lo ao nada. Mesmo estando com uma pistola e seu machado, Zombieman não consegue se defender e é atingido em cheio pelos morcegos que o atravessaram. Vários monstros são pegos no fogo cruzado e tem seu sangue sugado também. O vampiro estava devorando a todos e em pensamentos dizia: eu só precisei de 3 deles para me regenerar completamente. Ter essas reservas de sangue é mesmo muito útil, mas como estão as coisas aí? Zombieman finalmente se transformou no que um zumbi deveria ser, e naquele momento vemos o corpo do herói classe S devorando um dos morcegos do inimigo. Ao que parece, o corpo de homem zumbi, para se regenerar, consegue também devorar outros seres vivos. Puriblood fica sem palavras, e o herói dizia: eu não queria me exercitar, mas parece que não tem jeito. Vampiro, prepare-se para uma batalha de resistência. Essas eram suas palavras, enquanto apontavam um machado para o vilão. 30 minutos depois se passam. Vemos que a luta foi sangrenta. Homem zumbi continuava de pé, segurando seu machado, e Puriblood estava em pedaços no chão, junto de vários morcegos. O sangue havia se espalhado pelo local e até mesmo espirrou nos monstros que assistiam. A cabeça em pedaços de Puriblood dizia: eu o matei várias e várias vezes. Você deveria estar morto há muito tempo. E o herói zumbi responde que sim. Você venceu 200 vezes antes de eu conseguir apenas uma. Já faz um tempo, desde que encontrei um monstro tão forte. Eu tô morto. Os monstros restantes diziam: o vampiro perdeu para o zumbi e não está se movendo. Deve ter morrido. O homem zumbi cai de joelhos, segurando a tranca da porta, e os monstros sorriem vendo aquilo. Ele estava cansado. Ei, aonde você pensa que vai? Achou mesmo que a gente iria te dar uma folga? Diziam os monstros. Sua batalha agora é contra todos nós. O zumbi se levanta e entorta a barra de ferro que tranca a saída. Com um machado e um facão em suas mãos, ele olha para trás e diz: são apenas 30, agora não vão poder escapar. Os monstros perderam sua chance de correr, achando que venceriam um herói classe S, mas o homem zumbi massacra todos eles, mesmo saindo em pedaços daquela batalha.
Ele diz que levaria alguns minutos para se curar e por isso acende um cigarro. Queria que isso acabasse logo. Não ligo para o sangue, mas todo esse suor é um saco. Essas eram as palavras do herói, porém de repente o Imperador Criança entra em contato. Eu resgatei o Agama e estou voltando para a superfície. Por favor, todos continuem conforme o plano. Continuem atraindo os inimigos, mas cuidado para não ir fundo demais na colmeia. O herói zumbi sorri e Imperador Criança conseguiu. Depois de fumar seu cigarro, ele se levanta dizendo: beleza, já estou curado. Está na hora de matar mais monstros. Somos levados nesse momento até onde o herói Deus Porco está. À sua frente estava o monstro lagarto, The Great Food Tub, o grande comilão. Ele falava: finalmente minha espera foi compensada. Parece que vale a pena comer esse cara. Todos vocês não são nada além de comida para mim, o grande tubo de comida. Eu sou um monstro guloso que consome tudo e a todos. Vou engolir todos vocês, heróis. O monstro lagarto avança rapidamente com seus dentes pontiagudos. Seu alvo era o herói Deus Porco, que estava comendo tranquilamente as suas batatinhas. E vemos Yayan ao lado de seus companheiros de treinamento. E ele dizia: parece que alguém aqui perto está lutando a sério, mas se for um dos heróis classe S, não temos o que temer. Precisamos nos concentrar na nossa própria batalha, já que tivemos a sorte de receber permissão do mestre para agirmos sozinhos. Precisamos alcançar resultados e corresponder às expectativas dele. À frente dos discípulos de Samurai Atômico estava o esquadrão de mercenários, contratados por Narink para salvar seu filho, Agama. Eles sofreram os efeitos da lavagem cerebral de DOS e agora estavam do lado inimigo. Yayan quer derrotá-los sem machucá-los. E a mulher monstro DOS dizia: parece que outro grupo de fofuras fáceis de dominar veio brincar. Peguem eles, meus escravos. Os mercenários atacam Yayan, o Kamaitachi e Bushido. DOS dizia que é inútil tentar convencer seus escravos. Bushido se esquiva dos golpes de foice e de martelo dos adversários. Ele dizia que a força deles era insana. Yayan revela que isso é divertido. Aos trajes de batalha que eles estão usando são trajes vendidos no mercado negro e o poder deles é grande. Se tentar bloqueá-los diretamente, suas espadas iriam se quebrar. O Kamaitachi falava que eles não são reféns normais, são bem fortes, sendo um grande problema. Enquanto isso, DOS balança seu chicote enquanto dava ordens para seus escravos continuarem o ataque. Os mercenários estavam cada vez mais agressivos e Yayan consegue cortar suas armas de fogo. Ele dizia que o plano era destruir primeiro as armas e depois seus trajes de batalha. DOS vê uma abertura na formação daqueles três e parte para o ataque. Com seu chicote, ela ataca Bushido para tentar torná-lo seu escravo. Porém, de repente, alguém para sua arma com as mãos. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o herói número 1 da classe A, o Máscara Doce. O herói dizia: parece que você está usando esse chicote para controlar seus seguidores, quase como uma forma de hipnose. Se acertar o alvo, perde a consciência. Vocês três estão em desvantagem. Deixem isso comigo e vão. Se as coisas continuarem assim, vai acontecer exatamente o que eu temia. Vocês serão capturados pelo monstro. Tenho certeza que estão dispostos a fracassar assim e manchar o nome do samurai atômico. Bushido pergunta se Máscara Doce estaria mesmo pensando em enfrentar todos sozinho. E o herói classe A responde que tem uma solução simples para este problema. Mas seria mais conveniente para mim se vocês não estivessem aqui. Não precisam se preocupar. Não sou tão fraco a ponto de sofrer lavagem cerebral. Os discípulos de Samurai Atômico vão embora e deixam o trabalho com Máscara Doce. O monstro DOS então se pronuncia: você é um gato mesmo. Estou muito feliz de ter te conhecido. Aqui entre nós, eu sou sua fã. Então o que acha de passarmos um tempinho juntos? Naquele momento, ela arranca sua máscara, mostrando sua boca e língua monstruosas. Máscara Doce fica cheio de ódio e se aproxima. Você acha que esse papinho furado vai funcionar comigo? Criatura horrenda, prepare-se para morrer. DOS dizia: Máscara Doce, você será meu. E naquele momento a vilã bate seu chicote e os mercenários novamente partem para o ataque. Máscara Doce rapidamente derrota todos eles e a vilã fica assustada com seu poder, não acreditando que aquele seria o mesmo Máscara Doce que aparece na TV. Ela tenta atacá-lo com seu chicote novamente, mas o herói se defende. DOS fica surpresa, se perguntando por que seu chicote não funcionou. Ela se rende ao poder do herói classe A e dizia: eu me rendo, vou responder somente às suas ordens, mestre Máscara Doce. O herói abaixa seu punho e delicadamente pega no queixo de DOS. Olhando nos olhos dela, ele fala: morra, monstro.
Longe dali, vemos os discípulos de Samurai Atômico, que encontram o herói classe S Deus Porco, e ele estava comendo o monstro, o lagarto. E Ayan dizia que aquilo quebra as leis da física, e se perguntava como o herói Deus Porco iria conseguir digerir tudo aquilo. Bushido, Okamaitachi e Ayan começam então a procurar outro caminho. Eles encontram vários inimigos e os cortam em pedaços. Aquela batalha acaba cortando até mesmo o chão, e os heróis dão de cara com outro vilão que dizia: vocês foram atraídos como mariposas na chama. Os heróis da justiça pulam cegamente e ficam entrelaçados em meus cabelos. Aquele era o monstro demônio de cabelo comprido. Okamaitachi começa a engolir seco. Em pensamento ele dizia: que gostoso, ele está tentando me seduzir, mas não devo. Ele é um monstro, eu sou um herói. Esse é um amor proibido. E Ayan naquele momento se pronuncia: ei, Okama, as habilidades do inimigo ainda são desconhecidas. Vamos testar as coisas com o seu Rikuken. Bushido e Ayan então percebem que Okamaitachi estava paralisado. Ele havia se apaixonado no monstro. Okamaitachi pergunta quem Bushido chamou de idiota. Será que está com ciúmes? E Ayan, prevendo uma briga entre seus colegas de equipe, diz que isso não é hora para discussões. Enquanto estamos brigando, vários heróis estão em batalhas ferozes neste exato momento. Nessa hora, somos levados até onde o herói classe S Samurai Atômico está. O mestre deles cortava vários monstros em um piscar de olhos e o sangue jorrava por todo lado. Voltando até os seus discípulos, Okamaitachi resolve lutar e utiliza sua habilidade Rikuken, uma habilidade que gera uma enorme força ao se cortar o ar. Porém, facilmente o demônio de cabelos longos se defende com seus cabelos. Ele dizia: os heróis classe A não conhecem o terror do cabelo. E Ayan fica surpreso. Não pode ser, ele parou o Rikuken apenas com seus cabelos. Bushido pressente o ataque do inimigo e gritava: Okamaitachi atrás de você, está vindo do subterrâneo. O espadachim das brocas rapidamente consegue salvar seu amigo do ataque capilar do demônio. E Ayan percebe que aqueles fios são mais finos do que lâminas. Significa que consegue perfurar armaduras e ossos facilmente. Não podemos perder de vista nem mesmo um único fio. Ele provavelmente pode usá-los para uma enorme variedade de ataques, incluindo perfurar, prender, sufocar, lançar e cortar. Ele pode ter a vantagem em alcance, mas com meu Iai posso cortá-lo ao meio. O demônio então se pronuncia: suas palavras perfuram meu coração, mas meu longo cabelo que irá perfurar os seus corpos. Naquele momento, um monstro cabeludo ataca os heróis de espadachim e Ayan fecha seus olhos e começa a cortar os cabelos. Ele dizia: não tentem seguir os cabelos com seus olhos, reajam à sede de sangue com seus reflexos. Os samurais conseguem se defender do monstro, que continua seu ataque. Okamaitachi dizia que em média uma pessoa tem 100.000 fios de cabelos, e eles possuem apenas 3 espadas. Se um único fio passar será fatal, precisamos nos defender, vai ser uma tarefa difícil. Os heróis começam a cortar o mar de cabelo à sua frente, porém de repente, Bushido e Okamaitachi se veem enrolados nos cabelos. E Ayan se perguntava o que seu mestre Samurai Atômico faria nesta situação. Ele então se lembra de uma conversa que tiveram na Associação de Heróis. Samurai Atômico dizia: o que vocês acharam da profecia deixada por Shibabawa, aquela que dizia que a Terra está em apuros? Suspeito que ainda não chegamos na pior parte. E Ayan responde que essa dúvida continua em seu coração, mas se acaso durante a invasão do QG da Associação de Monstros encontrarmos alguma coisa mais aterrorizante do que nossos pesadelos possam criar, algo que a humanidade não tenha como enfrentar, um monstro terrível que possa ser chamado de símbolo do desespero, o que você faria, meu mestre? Aquela é a pergunta do discípulo número 1 de Samurai Atômico. Após tomar seu chá, o samurai o responde: bom, eu acho que terei que superar meus limites humanos. Essa era a resposta de seu mestre perante um inimigo poderoso. Supere seus próprios limites humanos. Estão gostando do vídeo? Deixe um comentário. E continuando, vemos o cachorro de Orochi, o rei dos demônios, andando no local onde sua batalha com Garou aconteceu. Overground Rover então começa a rosnar e à sua frente vemos Saitama, que andava tranquilamente pelo local. O capa careca estava indignado. Primeiro foram aqueles monstros bizarros, e agora eu tô sendo atacado por um cachorro gigante e misterioso. O que eles te deram para comer que você conseguiu ficar desse tamanho? Deixar um cachorro tão grande e solto por aí é perigoso. Será que vou achar o seu dono aqui, nesse subterrâneo? Naquele momento, o Totó super crescido concentra toda a sua energia na boca.
O brilho intenso era capaz de ofuscar qualquer um, e de repente uma rajada de poder é disparada em Saitama. O capa careca salta desviando facilmente do ataque, e então dizia: você começou a latir e rosnar na hora em que me viu, querendo me morder, e agora para de cuspir fogo, isso é falta de educação. Saitama salta por cima do monstro gigante, ele fecha seu punho e com um olhar fixo, apenas diz: senta! Um soco apenas é o golpe que Saitama desfere no cachorro gigante de Orochi. Rover é jogado para longe e o impacto do golpe quebra várias camadas da colmeia da Associação de Monstros. Os heróis classe S sentem aquele tremor. Homem zumbi, Deus porco, Puri Prisoner, o ninja flash da velocidade e da luz, Superliga Luz Negra e o herói classe A, Máscara Doce. Em outra área, Tatsumaki, a Tornado do Terror, os irmãos Bang Bomb que estão com Fubuki, a Nevasca das Trevas, e até mesmo o Samurai Atômico pressente aquele acontecimento estranho. Vemos também Imperador Criança, que estava procurando a saída do covil de monstros, já que tinha resgatado o refém Agama. E até mesmo os monstros mais fortes, os executivos da Associação de Monstros, ficam em alerta. Imperador Mendigo, Gyoro, Forrer Feio, Esperma Negro, o Gato Monstro Nian e a Água Natural do Mal. Na superfície, heróis de classe mais baixa que compunham um time de apoio sentem o chão tremer. Eles ouvem um barulho, um impacto surreal. Realmente o poder de Saitama é muito grande e consegue fazer todo esse estrago com apenas um soco. Genos é o único que percebe que tudo isso seria por causa de seu sensei, o capa careca Saitama. Voltando até onde o careca de capa estava, vemos ele se aproximando do cachorro monstro que estava caído. Pelas rachaduras das paredes, o executivo Nian observava o herói. Suando frio, o gato dizia: que merda é essa, cara? Ele derrotou o Rover só com um soco, mas ele ainda não me notou. É agora ou nunca, para meu ataque surpresa. Nian passa pelas rachaduras e cai atrás de Saitama, sem fazer nenhum barulho. Ele planeja pegar o herói desprevenido e então rapidamente ataca com suas garras, utilizando a técnica Vingança Superfelina. Nian passa suas unhas na careca de Saitama, que permanece imóvel. Sua cabeça fica arranhada e, cheio de raiva, o herói se vira dizendo: primeiro foi um cachorro, agora é um gato. Nian se arrepia inteiro e assustado dizia em pensamentos: minhas garras não funcionaram, isso é ruim, esse cara vai acabar comigo, preciso fugir, não tenho por que arriscar a minha vida pela Associação de Monstros. O gato monstro sai correndo rapidamente e entra em uma rachadura para fugir de Saitama. Só um pensamento se passava pela sua cabeça: quem será que pode vencer esse cara? Nos aposentos de Gyoro, ele percebe que a destruição causada por Rover parou. Será que ele foi derrotado? Não pode ser. Nesse momento, alguém chega até aquele lugar dizendo: está incomodado com o som dos seus executivos sendo derrotados. Fala aí, você é o chefe? Aquela pessoa na frente de Gyoro é nada mais nada menos que a heroína número 2 da classe S, Tatsumaki, a Tornado do Terror. Gyoro fica surpreso e começa a levitar. Ele agradece por Tatsumaki ter chegado até ali e dá as boas-vindas a ela. Na base de operações dos monstros, realmente você é alguém que eu preciso vencer pessoalmente. Tornado do Terror, a psíquica prodígio. Meu nome é Gyoro, sou o conselheiro militar da Associação de Monstros e aquele que irá criar um novo mundo apenas para os monstros. Tatsumaki não se intimida com o executivo e pergunta novamente: e daí? Eu quero saber se você é o chefe dessa espelunca ou não. Gyoro tenta matar a heroína, atraindo vários destroços para esmagá-la, criando assim uma esfera de rochas que se comprimia cada vez mais, com Tatsumaki lá dentro. O poder utilizado por Gyoro era imenso, porém de repente acontece uma explosão e todas aquelas rochas são pulverizadas. Dentro conseguimos ver ainda intacta a Tornado do Terror Tatsumaki. Ela dizia: isso é tudo que você consegue fazer? Com apenas um movimento de seu dedo indicador, a heroína classe S, que tem os maiores poderes psíquicos, lança uma porção de pequenas estrelas de luz que atravessam Gyoro e destroem completamente um de seus braços. Percebemos então que aquele golpe também tinha perfurado uma barreira invisível que protegia Gyoro. O monstro dizia: se continuar assim, as coisas vão ficar feias. Ótimo. Naquele momento, Gyoro se transforma. Ele não iria mais se segurar. Agora irá enfrentar Tatsumaki com sua verdadeira força. Vários olhos se abrem pelo corpo de Gyoro. E o monstro também muda de cor. Ele flutuava em frente à heroína e perguntava: Tatsumaki, essa é a sua primeira vez diante de um usuário de poderes psíquicos superior. Aprecie com moderação super ondas gravitacionais.
A heroína é jogada para o solo pelos poderes de Gyoro. O executivo aumenta a gravidade em 300 vezes para tentar esmagá-la, mas ainda assim foi totalmente em vão. Tatsumaki se mexia livremente e dizia, como esperado, que sensação boa, mas coloca um pouco mais de pressão nos meus ombros. Eu troquei meu travesseiro e meus ombros estão meio travados. Gyoro não acreditava em tamanha audácia e começa a xingar a heroína. Mas com apenas um olhar, Tatsumaki utiliza seu poder. Ela retorce os braços e o corpo do executivo da Associação de Monstros até arrancar membro por membro, esmagando e pulverizando as partes do corpo do monstro. O sangue jorrava perante o tornado do terror. A heroína mais poderosa da classe S, Tatsumaki, derruba o inimigo. À sua frente caído no chão, Gyoro dizia... Que mulher maldita, não fazia ideia que suas habilidades eram tão além da imaginação. Assim a irmã Fubuki sequer chega aos seus pés. Agora entendo o quão forte você é. Esse é o meu fim, mas tinha mesmo que acabar comigo de uma forma tão cruel. Que horrível tornado do terror. Naquele momento, a heroína estica seu braço. Do que você tá falando? Marionete de carne, não sentem dor. Eu vou puxar seu corpo verdadeiro agora. Gyoro fica desesperado, isso não é bom. Ela também percebeu isso. Nesse caso, sua única saída era gritar por ajuda, chamando pelo rei dos monstros, Orochi. Após ser derrotado por Tatsumaki, a tornado do terror, Gyoro começa a gritar para que seu senhor Orochi o ajude. Tatsumaki então se lembra, Orochi, alguém me falou sobre isso. E Gyoro revela que Orochi é o chefe dos monstros. Nem mesmo eu, que sou seu criador, posso calcular o seu poder. Ele é um verdadeiro monstro. Esse será o fim de Tornado. Tornado do terror cruza seus braços e diz que não sente ninguém indo até ali. Gyoro fica surpreso, já que Orochi não pode se opor às suas ordens, já que teria feito uma lavagem cerebral no monstro. Mas ao que parece, isso não teria funcionado. Tatsumaki falava que talvez Orochi estava sem tempo para salvar Gyoro e provavelmente estaria enfrentando outro herói. Apesar dos outros heróis classe S não se compararem com o poder de Tornado, eles também seriam bem fortes. Gyoro se perguntava se isso realmente seria verdade. Orochi estaria mesmo enfrentando um inimigo tão poderoso que superaria o problema dele agora. Naquele momento somos levados até Saitama. O herói olhava para baixo no grande penhasco à sua frente e o monstro subia velozmente. Várias cabeças de dragões aparecem à sua frente. Elas se prendem nas paredes do penhasco e erguem então um ser gigantesco feito de chamas. Esse é Orochi, um ser envolto em fogo e serpentes gigantes, que agora está frente ao herói classe C, Saitama. O herói, sem esboçar nenhuma reação, dizia: primeiro foi uma dupla de caras estranhos, correndo pelados por aí. Depois um cachorro e um gato, bem que eu estava querendo saber o que viria depois. Finalmente um troço surreal apareceu, mas sério, como algo assim estava bem debaixo da minha casa. O rei dos monstros Orochi então se pronuncia: não sei como entrou aqui, mas não parece ser do tipo de lixo que pode ser ignorado. Saitama explica que mora na parte de cima daquele lugar e como o barulho estava incomodando ele demais, ele foi até ali para dar uma olhada. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, Orochi o ataca. O rei dos monstros diz que sentiu o impacto anormal de momentos antes. Aquele mesmo impacto de quando Saitama socou o cachorro monstro Overgrown Over. Foi por isso que Orochi subiu até ali, mas Saitama sequer estava na lista de aviso dos monstros. Certamente ele é uma ameaça, uma existência enorme e inesperada. Se não for destruído aqui e agora, se tornará muito perigoso. Saitama então se levanta erguendo o tentáculo do monstro e então pergunta: mas como assim? Quer dizer então que tem um grupo inteiro de vocês aqui embaixo? O herói estava completamente perdido. Ele não tinha percebido ainda que aquela era a base da Associação de Monstros. E Saitama dizia: então você está falando de perigo, de ameaça e tudo mais. Mas sou eu que estou sendo atacado a troco de nada aqui. Só estou revidando. Orochi de repente atira uma rajada de energia em Saitama. O herói consegue se desviar por pouco e ao longe vemos o cachorro Hover caído. Porém ele de repente se levanta. Incrivelmente o Totó super crescido conseguiu sobreviver ao soco de Saitama. E Orochi dizia: então você ainda está vivo, Hover. Mate esse humano. O cachorro observa Saitama, que o olha de volta, e morrendo de medo, Overgrown Hover sai correndo dali, desobedecendo assim as ordens de seu dono. Orochi pergunta o que Saitama fez com ele, e o herói responde: ah, eu só dei uma surra, e você queimou a ponta da minha capa com esse último golpe. Como ousa, com certeza você é um monstro, por isso não preciso pegar leve com você, como eu fiz com aquele cachorro. Se prepara para levar uma surra de verdade. Orochi se
perguntava se realmente Saitama havia pegado leve com o totó supercrescido, ou se talvez isso seria um blefe. As células monstruosas em seu corpo estavam incomodadas, então teria sido mesmo esse homem o responsável por aqueles eventos inexplicáveis. Os executivos, Gouketsu e Centopeia Anciã e os boatos do monstro que vive na superfície da cidade fantasma. A causa de tudo então foi ele. Faz tempo que não fico tão empolgado. Orochi começa a se modificar, se transformando assim em sua nova forma. Esse seria o confronto final entre os mais fortes. Ele dizia: você realmente despertou os meus interesses. Um humano capaz de alcançar o topo da força entre os seres vivos. Mal posso esperar para ver o que pode fazer contra mim. Será que você é capaz de despertar minhas emoções e consciências que eu estou perdendo? Eu sou a mais poderosa forma de vida, o maior inimigo natural que a humanidade já enfrentou, o rei dos monstros. Saitama naquele momento ergue sua mão. Não, espera, já chega. Tá bom, hein? Pra falar a verdade, eu não tenho o menor interesse nisso. E por que você tá todo empolgado aí? Foi mal, mas eu tô de saco cheio de ficar ouvindo essas apresentações chatas. Rei disso, ancestral daquilo, evolução final de não sei o que, selamento de blá 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 e por aí vai. Já enfrentei um monte de doidões como você. Qual seria a diferença agora? Esse papo furado de forma de vida mais poderosa não cola mais não. No fim você só vai levar um soco e já era. Vai estar tudo acabado. Mas tudo bem, vamos logo. Como eu já disse antes, eu não espero nada de você. Aquelas são as mais sinceras palavras de Saitama, o herói careca de capa, que está pronto para a aniquilação total. Orochi ataca ferozmente com suas garras, feitas por dragões, mas com um soco Saitama estoura todas elas. O monstro então utiliza seu outro braço para atacar com várias rajadas de energia que se unem em uma só, concentrando seu imenso poder. Os vestígios desse disparo adentram a colmeia dos monstros, chegando até o samurai atômico, que se defende com sua espada. Bang e Bomb defendem Fubuki, desviando aquela energia com suas artes marciais. Porém a superfície da cidade é toda remexida por aquele impacto. Saitama naquela hora corre rapidamente dentro do buraco feito por Orochi e salta na direção do rei dos monstros. Mirando sua cabeça, o herói vai para dar um soco, porém surpreendentemente, Saitama acaba sendo pego por uma das serpentes em chamas de Orochi. As serpentes seguram o herói, porém Saitama as destrói facilmente e mais uma vez tenta dar um soco. O rei dos monstros é rápido e consegue se desviar, saltando para cima do herói. E nesse momento ele abre a boca, que forma em sua barriga, e nessa hora dispara todo o seu poder destrutivo. Saitama consegue se apoiar em uma rocha e salta novamente, dessa vez acertando em cheio Orochi com seu único soco e pulverizando o rei dos monstros, que se perguntava: mas o que foi isso? O herói careca de capa se vira e o responde: foi apenas um soco normal. A cabeça de Orochi cai no desfiladeiro e olhando para cima pensava apenas uma coisa: então é isso que significa terror. Yayan lutava contra o monstro demônio de cabelos compridos. Ele então se pronuncia: digo o que quiser, mas os heróis classe S, como meu mestre, Tornado do Terror e Deus Porco, já superaram os limites da humanidade há muito tempo. Ainda não chegamos aos pés deles, mas pelo menos vamos continuar enchendo seu saco. O Kamaitachi avança e concorda com seu colega de equipe. Encher o saco dos monstros, hein? Tirou as palavras da minha boca. Vamos levar essa oportunidade para outro nível. Yayan, Bushido e Okamaitachi saltam para o ataque final no cabelo demoníaco. E nesse momento, somos levados para outro local. Uma explosão acontece e vemos a poeira baixando. Vários monstros diziam ao redor: dessa vez, acabamos com ele. Porém, o herói estava intacto, com seu casaco. Este é Puripuri, Prisoner. Os monstros ficam surpresos, não pela compatibilidade de batalha. Deveríamos ter vantagem. De acordo com o plano, deveríamos ter matado o herói. Será que Gyoro cometeu um erro? Os monstros se perguntam se o herói classe S, prisioneiro Puripuri, seria mesmo humano. Usamos eletricidade, ondas supersônicas, frio, calor, congelamento, veneno, parasitas e mais uma enxurrada de ataques especiais. Mas ele continua de pé. Do que é feito o corpo dele, afinal? O herói Puripuri Prisoner então finalmente se pronuncia: é tão difícil assim de imaginar a minha habilidade e abraçar toda a dor com um amor tão profundo quanto o oceano. Eu o chamo de abraço do anjo. Os monstros ficam perplexos e saem correndo. Droga, não temos como vencer. Vamos deixar os executivos cuidarem dele, partir em retirada.
e de repente um monstro elefante aparece e os impede. Esperem, insetos. Gyoro Gyoro e o Sr. Orochi odeiam desertores. Os monstros indignados diziam: cala a boca, porque você não vai lutar então. E o monstro elefante responde: eu irei, mas vou levar suas habilidades comigo. Naquele momento ele suga todos os monstros com sua tromba, absorvendo assim todas as suas habilidades e se tornando um monstro ainda mais poderoso. Puripuri observava aquela criatura horrenda e diz: fazer isso com seus próprios companheiros, você nada sabe sobre o amor. O elefante, que agora era um mamute, que tinha 6 trombas e 3 olhos, concentra uma intensa energia elétrica e dispara aquela rajada de poder no herói Puripuri, que consegue se desviar no último instante, porém, infelizmente, acaba tendo suas calças rasgadas nos fundos, e o monstro mamute dizia: agora eu posso usar livremente todas as habilidades que ingeri, até que meu corpo os consuma completamente. Isso é tempo mais do que o suficiente para acabar com vocês, heróis. Humanos com corpos imortais não existem. Novamente o monstro ataca com seus poderes, nível de desastre demônio. Seu nome é Mamute Vácuo. A explosão de poderes acontece, porém à sua frente Puripuri Prisoner continua vivo entre os destroços. E o herói dizia: parece que consegui proteger esse agasalho. Na verdade, existe sim um herói imortal, e você jamais conseguirá derrotá-lo. Mesmo eu também sendo um herói classe S, não chego aos seus pés. Como posso dizer, comparado a ele, eu sou só uma pessoa comum. Escute, monstro, antes de começar a se gabar, deveria tentar primeiro superar um macho adulto normal. O Mamute então responde: mas o que? Você ainda está de pé? Que tipo de macho adulto normal é você? Um monstro? Mesmo assim, seu corpo já não suporta mais. Veja como está tremendo depois de tanto veneno e eletricidade. Faz sentido. Você falou todo aquele papo de abraçar a dor, mas na verdade só está aguentando. Do que adianta ter um espírito forte se o seu corpo não acompanha? Puripuri Prisoner naquele momento estica seu dedo indicador e encosta na parede, que instantaneamente é destruída. O monstro fica surpreso e então pergunta: mas o que você fez? E o herói tremendo responde: parece que todo esse amor gerou um novo estilo de combate. Contemplem a vibração angelical. De repente, asas de anjos se abrem nas costas de Puripuri, que avança com a corrida do anjo negro. O mamute fica surpreso e apenas diz antes de morrer: ele realmente é um monstro. Com apenas um ataque, o prisioneiro Puripuri derrota seu adversário. Os pedaços do mamute vácuo caem diante dele e, de repente, outros monstros se aproximam dizendo: esse desgraçado é o monstro dos monstros. Obviamente, não dá para considerá-lo um humano. Ele é forte demais. Puripuri Prisoner reconhece aquelas vozes que continuam: é irritante sabermos disso tão bem, não é? Quantas vezes tentamos cortar sua cabeça enquanto ele dormia? Uma pele tão dura que nem mesmo os giletes conseguem cortar. Quem mais poderia ser? Mas hoje você vai morrer. Sobrevivemos até agora só por esse dia. Chegou a hora da nossa vingança. Você está pronto? Chefe fedorento da prisão. Nosso inimigo jurado. O herói classe S prisioneiro Puripuri. Aqueles que aparecem eram monstros vestidos com roupas de prisão. Eles eram colegas de cela do herói classe S. Prisioneiro Puripuri fica surpreso. Vocês são os prisioneiros que foram pegos pelos monstros. O que houve com vocês? Vocês se parecem com monstros agora. Droga, como a associação de monstros ousa fazer essas atrocidades com homens tão fracos. Mas esperem, eu já vou salvá-los. Os monstros prisioneiros ficam nervosos e partem para o ataque. Quem você está chamando de fracos? Esse desgraçado me irrita toda vez que ele abre a boca. Acabem com ele. Os detentos que se tornaram monstros começam a golpear Puripuri. Eles diziam: aqui está toda a dor e sofrimento que você quer. Desgraçado, vamos fazê-lo gritar. Achou que nosso ressentimento acabaria aqui? Nós vamos voltar para a prisão e mataremos os guardas e todos os outros. Não importa quantas vezes a gente te machucar, nunca será o bastante, seu desgraçado. E especialmente a punição do beijo profundo. Aquilo é imperdoável. Se não fosse você, nós seríamos assassinos lendários. Nós vamos arrancar a sua pele e cortar seu coração fora. Puripuri se defendia e, assustado, se perguntava: mas o que é isso? O coração deles foi corrompido depois de virarem monstros. Isso é ruim. Os monstros naquele momento param e dizem que não. Na verdade, eles sempre odiaram o herói classe S. Puripuri ainda não acreditava. Mas como isso é possível? Nós dormíamos juntos, comíamos juntos, trabalhamos juntos, éramos amigos e amantes. Nossos corações batiam como um só. Tentem lembrar desses lindos dias. Os monstros estavam indignados. Quanto mais lembramos, mais dá vontade de te matar. Como não pode entender, nós sempre te odiamos. Não tem como voltar agora.
Puripuri chorando dizia: acredite em mim, eu vou salvar vocês. Os monstros não queriam ser salvos, eles queriam apenas dar um fim em Puripuri Prisoner. Porém o corpo do herói não recebia dano algum e de repente alguém misterioso aparece. Ei, me deixa te contar um segredo. Uma vez que se torna um monstro, não tem como voltar atrás. Aquele era o executivo da Associação de Monstros, o gato monstro Nian, que ataca Puripuri com suas garras. O prisioneiro Puripuri se vira rapidamente e Nian o ataca sem piedade com suas garras. O gato bocejava, miau, mas que sono. E atrás dele vemos o herói classe S ferido e com seu suéter rasgado. O sangue jorrava após o ataque felino. E Nian dizia para os monstros prisioneiros: eu deixo o resto com vocês. Aqueles monstros de baixo nível ficam surpresos ao presenciar o poder de um executivo e vão para cima do herói. Porém, antes de cair totalmente no chão, Puripuri recupera suas forças e dizia: então, meus queridos companheiros, não poderão mais voltar a serem humanos. Mas e daí? Isso não é verdade. Enquanto seu coração for humano, humano você sempre será. Eu nunca vou desistir. Preciso resgatar os meus namorados. Afinal, para o amor nada é impossível. Os monstros então ficam indignados. Droga, ele está falando umas coisas legais e sem sentido. Mas pare de chamar a gente de seus namorados. Chega de papo furado e matem ele. Os monstros atacam Puripuri com toda a força. Mas é em vão. O herói agora estava diferente. Nian observava aquilo e se perguntava: o que está fazendo? O dano acumulado despertou seus instintos de defesa e seu corpo evoluiu rapidamente como resultado. Será possível mesmo? Todos os humanos são assim. Que assustador. A camisa de Puripuri se rasga e o herói estava surpreso consigo mesmo. Não pode ser. Nasceram asas de anjo em mim. Porém, os monstros indignados dizem que aquilo são apenas pelos. E o herói classe S chama aquela habilidade de armadura de cerdas do anjo. Isso aumenta a minha defesa. E nesse caso, posso ignorar os ataques dos meus namorados e me focar no objetivo verdadeiro: derrotar esse gato. Nian fica com medo ao ver o prisioneiro Puri se aproximando. Ele tem a mesma sensação de amor forçado sobre ele, assim como era com a sua antiga dona. Que seja, vou deixar os outros executivos cuidarem dele. Nian então entra em uma rachadura na parede e Puripuri fica surpreso, se perguntando como ele conseguiu fazer isso. O gato monstro então responde: eu posso passar por qualquer abertura mais larga do que 3 milímetros. Como tem muitas rachaduras por aqui, eu posso viajar sem problemas. Vou atrás dos outros heróis. Tchau, tchau. O prisioneiro Puripuri fica em silêncio por algum tempo, mas de repente gritava: eu já sei, se eu usar meus antebraços com minha armadura de cerdas, posso aumentar o meu poder destrutivo de vibração. Preciso utilizar as lições que aprendi na natação quando era criança e então mergulhar então no concreto. Eu vou nadar no chão e perseguir aquele monstro. Puripuri pula na parede de concreto e começa a quebrá-la com movimentos de natação. Nian observava que o herói estava chegando próximo dele e então sai em outra fenda, mas Puripuri era bastante rápido e também chega até ali. Nian dizia: eu decidi viver a vida do meu jeito e lutar contra quem eu quiser. Você pode ficar com os prisioneiros. Nesse momento ele pula em outra rachadura, porém Puripuri continuava atrás do gato. Eu irei te seguir até o fim do mundo. Nian volta para onde os monstros prisioneiros estão e então sai correndo. Puripuri de repente quebra o teto para chegar até lá. E os destroços caem sobre os monstros prisioneiros, que ficam em pedaços e morrem. Puripuri fica surpreso. Merda, eu fiz isso sem querer. Meus namorados, não! O herói começa a chorar como uma criança, e ao se levantar, todos os seus pelos caem. Vou aceitar essa técnica como um presente de vocês. Graças a ela, meus queridos, suas mortes não serão em vão. Por favor, assistam a esta batalha. Puripuri perde Nian, o gato monstro, de vista, porém ele dizia em pensamentos: agora aquele gato havia dito que iria atrás dos outros heróis. Eu não entendo. Ele irá se arrepender amargamente de quem encontrar. Era melhor ter a mim como seu adversário. Somos levados então para outro local. Vemos as costas do herói Superliga Luz Negra. Deus Inseto estava atacando o herói, que ficava em posição de defesa para se proteger dos socos. Godbug então dizia: qual é o seu problema? Por que só fica aí parado? Desistiu de lutar? Superliga Luz Negra, por que não revida? O herói classe S naquele momento se pronuncia: monstro Deus Inseto. Quando nos encontramos pela primeira vez, você disse que era um monstro invencível, cujo poder era a personificação da força dos insetos. E a força deles é o meu objetivo. O fato de um monstro alcançar antes de mim me causa grande desconforto, mas também desejo tirá-lo à prova. A força, a velocidade, o poder aterrorizante de alguém que chama a si mesmo de Deus Inseto. Mas você está inacreditavelmente aquém das minhas expectativas. Sem falar que você é um monstro inseto,
que sequer emana um brilho negro. Isso é o pior de tudo. Deus Inseto, então tenta dizer algo. Você ainda não entendeu o quão forte eu sou. E o herói grita assustando o vilão. Ele dizia, o pior de tudo, meu corpo só possui músculos avantajados, mas minhas habilidades são no mínimo superiores às suas. Inseto Deus, me deixe ensinar uma coisa. Dizem que existem apenas 3 heróis que você jamais deveria irritar. A criatura mais poderosa da Terra, King. Se ficar irritado, seu Motor King ruge devastando todo o mal. Tatsumaki, a tornado do terror, a usuária de poderes psíquicos com o poder de matar surreal. Se irritada, ela o reduzirá a cinzas, sem deixar mais nada para trás. E este que vos fala, o eternamente negro e brilhante Superliga Luz Negra, se ousar me irritar, meus músculos não o perdoarão. Godbug, após ouvir aquele discurso, estava nervoso. Deixe-me te ensinar as consequências de me irritar também. Aquele que vocês tentaram em vão segurar, o caçador de heróis Garou, tinha socos inúteis contra mim. Minha carapaça é como uma fortaleza de ferro. O poder explosivo que posso liberar com meu corpo de inseto está em uma dimensão completamente diferente de vocês, meros mamíferos. Naquela hora, Deus Inseto começa a ter uma evolução em seu corpo. Sua aparência fica assustadora e ele revela que seu corpo é como uma arma fatal e fará os músculos de Superliga em pedaços, o tornando comida de inseto. O herói fala que o vilão é descuidado. Godbug, então, finalmente faz sua pose de combate com seus 6 braços e parte para o ataque. Ele tenta fazer o herói fisiculturista em pedaços, mas é em vão. Seus socos não causam o mínimo efeito sobre um classe S. Neste momento, Superliga Luz Negra apenas utiliza um golpe, um único soco, que faz o vilão inseto em pedaços. Superliga então se pronuncia. Eu disse que você foi descuidado demais. Nem mesmo eu sei como ferir o meu corpo. De repente, ele sente um tremor e se pergunta o que teria sido aquilo. Alguém parece estar enfrentando um executivo. E Superliga queria enfrentar um executivo logo também, para seus músculos não esfriarem. Após a batalha de Saitama contra Orochi, um dos drones de Gyoro chega até o local. O executivo encontra os pedaços do Rei dos Monstros e se perguntava o que diabos aconteceu ali e quem poderia ter feito isso. O responsável não pode ter ido longe. Quero encontrá-lo, analisá-lo e elaborar contramedidas, pensava Gyoro. De repente, seu drone avista Saitama, mas o herói capa careca apenas o esmaga com as mãos, acreditando que aquilo era um inseto. E Gyoro se perguntava o que seria aquilo, já que ele nunca tinha visto esse careca antes. Tatsumaki, sem saber quem seria, se perguntava se esse era o herói classe S Superliga Luz Negra, e de repente ela utiliza seu poder, fazendo com que Gyoro flutue em sua frente. A heroína classe S dizia, você acha mesmo que tem tempo para se preocupar com os outros? Gyoro gritava, dizendo que se rende e pede para Tatsumaki poupar a sua vida. A telepata então responde, se quer tanto assim se desculpar, faça pessoalmente, saia daí agora. Naquela hora, Gyoro utiliza o que lhe resta de poder, fazendo seus olhos que haviam sido arrancados de seu corpo flutuarem em volta da heroína. Nesse momento, eles disparam vários raios elétricos em Tatsumaki. Aquele foi um golpe direto, porém como esperado, esse ataque foi em vão e Tatsumaki estava ilesa. Ela dizia que uso elegante e inteligente da habilidade psíquica. Quem te ensinou a fazer isso? Com seu poder, a tornado do terror começa a arrancar de dentro de Gyoro seu verdadeiro eu. A garota queria saber se aquela pessoa seria amiga de sua irmã Fubuki, a nevasca das trevas. E nesse momento, vemos Fubuki, que também estava adentrando o covil dos monstros, junto dos mestres de artes marciais Bang e Bombi. O presa de prata Bang pergunta por que a garota parou de repente. Ela não parecia bem. Fubuki revela que sua irmã estaria perto dali. Ela está enfrentando alguém que tem uma quantidade incrível de poder psíquico. É bem raro ela ter que se esforçar assim. Bang e Bombi ficam intrigados. Poder psíquico? Então o inimigo dela é alguém poderoso assim? Fubuki diz que é isso mesmo, como esperado. Parece que tem monstros terríveis nos esperando. Batalhas a esse nível serão mortais para qualquer um envolvido. Bang dizia, ao que parece, Garou não é o único adversário que precisamos nos preocupar. A nevasca infernal se perguntava se o herói classe S King ficaria bem. Bombi responde que alguém como Motor King não deve ter problemas. Até mesmo o mestre em artes marciais já ouviu os boatos sobre a força do herói King, porém precisamos ficar vigilantes e seguir em frente. Afinal, quem sabe que tipo de truques sujos os monstros pretendem usar contra nós, conclui o Bombi.
King andava sozinho pelo quartel da Associação de Monstros e ele estava morrendo de medo, já que Fubuki, Bang e Bomb o deixaram sozinho naquele lugar. Ele dizia em pensamentos: bom, eu devo suportar isso até os inimigos ficarem em pedaços, destruídos por heróis mais confiáveis. Eu só preciso segurar a minha respiração e apagar a minha presença. Sim, eu vou me transformar agora em uma nuvem. Não, isso não vai funcionar. É uma imagem muito simples e difícil de sentir. Eu sou um micróbio, assim ninguém poderá me detectar ou incomodar. De repente, alguém fala o nome de King. O herói quase morreu de susto, porém olhando para trás, ele avista o garotinho Wagama. King fica surpreso. Esse é o moleque refém, mas por que ele foi encontrar justo comigo? E do nada, o garoto mau caráter começa a forçar o choro, dizendo que estava com medo. Ele diz que correu esse tempo todo sozinho, tentando escapar, e teria um monstro vindo atrás dele naquela direção. Vai acabar com ele. Com você, King, eu posso ficar tranquilo. Me carregue até a saída, implora o garoto. King apenas responde que não. O menino se aproximava, dizendo que gostava muito do herói e que queria dar um abraço nele, porém a pressão exalada por King o impede de avançar. O garoto se perguntava se aquilo seria uma posição de combate, porém ele era apenas uma criança e não precisava daquilo, pensava ele. King naquele momento se pronuncia: é melhor desistir, fique longe de mim e vai encontrar outro herói. Essa seria a coisa mais inteligente a se fazer. Não importa o quão fofo você haja, contra mim não vai funcionar. Não adianta esperar nada de mim, é inútil, você só irá cair em desespero. Naquele momento vemos que na verdade o garoto à sua frente não era o Wagama, mas sim um monstro com poder de transformação. E ele se perguntava se o herói classe S teria descoberto a verdade apenas olhando uma única vez. Porém minha transformação deveria ser perfeita, isso é ruim, King está perto demais, ele pensava. Devido ao medo, o monstro começa a respirar com dificuldades. Sendo assim, fica difícil manter a sua transformação e seu centro de gravidade começa a ficar sem equilíbrio e assim começa a se desfazer, se transformando em gosma derretida na frente do herói classe S. King fala que aquilo foi assustador e ele deveria encontrar logo o Saitama. Somos levados então até a luta dos discípulos de Samurai Atômico contra o monstro demônio de cabelos longos, que dizia: o meu calcanhar de Aquiles é o meu cabelo. Vemos que os heróis da classe A conseguiram cortar os cabelos do vilão, que cai derrotado. E aí Okama Itachi dizia: nós finalmente vencemos, mas tudo o que fizemos foi cortar o cabelo dele. E Aian, ferido, se apoiava na sua espada e dizia: sim, que oponente assustador, com ataque e defesa ameaçadores. Bushido diz que mesmo com os 3 foi por pouco. Se fosse mano a mano, nossas espadas não teriam a menor chance. E existem muitos outros como esse monstro. Se for o caso, vamos ter problemas com os monstros que ainda restam. E Aian fala que eles não vão precisar se preocupar com o mestre samurai atômico. De repente vemos um corte em meio à escuridão. Esse é o herói classe S Samurai Atômico, que longe dali derrotava vários monstros com apenas um ataque. Após um único movimento, seus inimigos explodiam ao seu redor. Naquele momento, alguém se pronuncia, atraindo eles para cá e os cortando com um único golpe, como esperado do maior espadachim de todos, o Samurai Atômico. O herói classe S se perguntava se alguém conseguiu se defender do seu ataque. Naquele momento, o inimigo se revela: eu sou aquele que entregou sua alma à espada, o demônio carrasco da espada. O seu sangue será meu combustível em minha jornada para ser o maior do mundo. E o monstro então começa seu ataque feroz, porém sem nenhuma preocupação, Samurai Atômico se defende. De repente, vemos o demônio carrasco da espada se cortando em cubinhos. Não foi nenhum adversário à altura do herói classe S. Samurai Atômico então perguntava: com esse já foram todos. Quem ainda não foi cortado, por favor, levante a mão. E de repente, alguém levanta sua mão. À frente do herói surge o Samurai Robô, a máquina de batalha G5. Ele dizia: sou o Deus Máquina G5, Samurai Atômico, a aquisição de dados de combate completa. Eu já tenho uma cópia perfeita de todas as suas técnicas de espada. Por favor, pare com essa resistência inútil e me dê o seu corpo. A batalha de Samurai Atômico contra o Deus Máquina G5 está prestes a começar. O robô G5 saca sua espada para atacar o herói classe S Samurai Atômico. Ambos atacam ao mesmo tempo. G5 tenta atingir o herói com seus golpes poderosos de espada, porém o Samurai Atômico, imóvel, se defende facilmente daquela investida, movimentando apenas uma única mão com sua espada. Ele dizia: esses brinquedos modernos são muito bem feitos mesmo e são surpreendentes, e talvez por isso eu vá comprar um igual na internet. G5 diz que aquela arrogância não irá durar, já que ele irá aumentar gradualmente a velocidade de seus ataques.
Samurai Atômico começa a bocejar de tédio e pede para o robô aumentar logo a sua velocidade. O herói diz que achou que G5 poderia ser um parceiro de treino perfeito para seus discípulos, porém o vilão responde que ele entendeu errado. Minha verdadeira habilidade não consiste simplesmente em copiar as técnicas, mas também em alterá-las e aprimorá-las. Como um robô, sou capaz de superar o alcance dos movimentos humanos e criar técnicas nunca antes vistas. Com seu cálculo de combate completo, G5 revela que faltam apenas 23 movimentos para retalhar o corpo do Samurai Atômico por completo, e então ativa sua velocidade máxima. Porém, na velocidade máxima, ao que parece, G5 não tinha poder suficiente para derrotar o seu adversário. O samurai continuava se defendendo com apenas uma mão e diz que já se passaram 23 movimentos. E ainda por cima, pergunta se G5 queria recalcular sua estratégia. A máquina não entende aquele erro e o herói classe S dizia: ajustar a velocidade, copiar as técnicas, simulação e previsão de combate são todas habilidades incríveis, mas você vai precisar muito mais do que isso para poder me alcançar. Para resumir, vou falar em termos que até um brinquedo como você possa entender. O que te falta é diversão. Samurai Atômico ataca rapidamente e com um único golpe, ele corta todo o corpo de seu inimigo. G5 fica em pedaços, porém o herói classe S percebe que não cortou o núcleo e se pergunta se tem alguma coisa super dura dentro do corpo daquela máquina. De repente, acontece uma explosão e a fumaça toma conta do local, porém um laser rapidamente sai de dentro dela e tenta acertar o samurai, que se defende facilmente com sua espada e se pergunta se aquele seria um último ataque. De qualquer forma, morra de uma vez. São as palavras do herói que dispara uma lâmina de ar com sua espada, cortando até mesmo a fumaça à sua frente. Porém, ao que parece, o verdadeiro corpo de G5 havia escapado e Samurai Atômico resolve deixar o fujão com o time da superfície, já que eles são bem fortes também, utilizando seu trabalho de equipe. Nesse momento, somos levados até onde o Imperador Criança estava junto do refém, o Agama. O menino riquinho queria fazer uma pergunta. Ele quer saber se o Imperador Criança vai levá-lo até seu pai depois que eles escaparem dali. Porém, o herói classe S diz que não ficará tanto tempo assim com o garoto e que o trabalho de guarda-costas será transferido para outros heróis que estão de prontidão na superfície. O Imperador Criança diz que precisará voltar para o campo de batalha e ajudar os outros o mais rápido possível. Estou muito preocupado com os demais, já que eles não sabem o mais importante, que é o trabalho em equipe. Por isso, precisam receber ordens de alguém presente no local. O Agama pergunta se o Imperador Criança seria o líder, mesmo os demais classe S sendo adultos. O herói responde que ele queria que outra pessoa tomasse essa posição, mas como não tem outro jeito, ele aceitou, já que já foi presidente de classe, mesmo quase não indo para a escola. E de repente, eles avistam a saída e o Agama confiante anda até a luz no fim do túnel, dizendo em seus pensamentos que estaria a salvo. Mas de repente, somos levados para outro lugar e vemos o jovem Tareu, o garotinho amigo de Garou, o caçador de heróis. Tareu corria gritando por socorro e chorava, já que atrás dele, quem o perseguia era um dos executivos da Associação de Monstros, o Black Sperm, ou Esperma Negro, que dizia: ei moleque, espera aí, só vou te matar e nada mais, depois que você morrer já era. De repente o monstro pressente um ataque e salta, um corte poderoso parte o chão abaixo dele. Quem chegou até ali foi Samurai Atômico. Ele diz que o monstro é bem ágil e Imperador Criança chega à superfície, trazendo o Agama a salvo, até o time de suporte. Ele tenta comunicar aos demais heróis classe S, dizendo que a missão de resgate foi um sucesso, e a heroína classe B, Capitã Mizuki, diz que Imperador Criança seria mesmo incrível. Sekinger concorda que as habilidades dele são incríveis, porém o herói classe S revela que eles dizem isso porque não sabem o que aconteceu realmente. Foi muito por pouco que sobrevivemos. O herói estava se referindo à sua batalha contra o Homem Fênix. Imperador Criança percebe que ninguém responde ao seu chamado pelo comunicador e se pergunta se todos receberam sua mensagem, porém não teria como confirmar. Sekinger diz para ele esperar um pouco mais. Talvez os heróis não consigam responder porque ainda estão em alguma batalha. Porém, de repente, Zombie Man responde e parabeniza Imperador Criança pelo seu trabalho. Logo depois, o herói classe A Máscara Doce também entra em contato, dizendo que entendeu a situação e que os monstros não são nada demais. Sendo assim, ele irá continuar descendo o martelo de ferro da justiça em todos eles. Deus Porco também manda um recado, dizendo que não tem nada fora do comum
comum e parabeniza Imperador Criança pelo seu bom trabalho. De repente, também escutam a voz de Samurai Atômico, que não sabia direito como usar o comunicador. Ele dizia: aqui é o Samurai Atômico, e se puderem ouvir essa mensagem, eu encontrei uma criança. Nesse momento, o Imperador Criança fica completamente estático. Ele tenta mandar um sinal, perguntando como seria essa criança que o samurai achou, porém a transmissão é cortada. Nervoso, o pequeno herói se vira para o Agama, e como sabemos, ele já tinha perguntado anteriormente se havia outro refém, e o menino mentiu que não, e nesse momento o Imperador Criança dizia: o que diabos está acontecendo? Eles capturaram outra criança além de você. Por acaso você sabia disso o tempo todo? O Agama pede desculpas, dizendo que só queria ser resgatado o mais rápido possível. E nessa hora o menino Imperador pega sua mochila e ele diz que vai voltar para o covil de monstros. E agora o Agama está aos cuidados de Sekinger e dos membros do time de suporte. O olho de metal Sekinger pergunta se o garoto iria realmente voltar para lá naquele estado. A prioridade era resgatar o Agama, e por isso vocês deviam se retirar. O Imperador Criança fica nervoso e olha para o representante da Associação de Heróis, o herói Agulha Estrela, e então se pronuncia, dizendo que Sekinger não entendia nada mesmo. Todas as vidas têm o mesmo valor. Sabendo de outro refém, não tem como não agirem. E Capitã Mizuki diz que todos também devem ajudar, e os heróis das classes mais baixas concordam plenamente. Porém, Imperador Criança segue seu caminho sozinho, dizendo que não seria necessário. Todos devemos cumprir nossas próprias tarefas. Agulha Estrela, olhando o Imperador Criança pelas costas, dizia em pensamentos que um dia ele também quer ser um classe S igual a ele, porém percebe que ainda lhe falta muito para isso. Voltando para o interior da colmeia de monstros, vemos Samurai Atômico de frente para Black Sperm, que perguntava se o herói queria mesmo brigar, já que ele tentou cortá-lo. E o classe S responde: o herói durão e cínico, porém gentil Samurai Atômico finalmente chegou. Black Sperm se pergunta se aquilo seria uma peça de teatro. Então esse é o Samurai Atômico que Gyoro tanto mencionou, porém para mim não parecia nada demais. O monstro estava esperando pelo herói, porém agora está cheio de tédio e quer se animar um pouco. Samurai Atômico pergunta: ah, então é mesmo? Eu, por outro lado, não espero nada de você. Black Sperm pergunta se o herói realmente o estava subestimando, e de repente ele transforma seu corpo em um braço gigante, mega musculoso, e pergunta novamente: você está me subestimando? O herói responde que sim. Sinceramente, essa vai ser uma vitória fácil para mim. E Black Sperm parte para o ataque, porém rapidamente o herói classe S corta o braço gigante do vilão, dizendo que já teve incontáveis batalhas contra desgraçados como esse. Já cortei vários bichos que ficam gigantes assim, e por isso estou acostumado. Mas de repente, o samurai fica surpreso e ele pressente algo. Atrás dele, o braço cortado começa a se transformar em outro esperma negro. Samurai Atômico fala que esse inimigo então é um daqueles malditos que se dividem. É o tipo mais irritante de todos. Esperma negro então responde: irritante? Você é idiota? Acha mesmo que pode me vencer? Eu sou um número incontável de eus em uma única entidade. Não importa o quanto rasgue, corte, esmague, torça ou o que for, eu vou continuar me multiplicando. Sem pensar duas vezes, o herói corta as múltiplas cabeças do inimigo e diz: o idiota que é você, só preciso retalhar os seus incontáveis eus com incontáveis cortes para vencer. Porém Black Sperm diz para ele tentar. No final o monstro fará o herói chorar. Samurai Atômico corta o inimigo em centenas de pedaços, e assim vários espermas negros se formam em sua volta. Eles são cortados novamente, mas cada vez mais aumentam seu número. O herói classe S então utiliza seu ataque especial, o corte atômico, mas continuava sendo em vão. Agora tem milhares de Black Sperms cercando ele. O executivo dos monstros então se pronuncia: esse é o seu fim, esse será o seu túmulo. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.